né, Catarina? Como é que é? E tem algumas pessoas que falam que meninas são mais tranquilas. Não, mas ela é tranquila, sabe? Só que ela tava me cutucando, me pedindo. Eu falei pra ela esperar. Ela não espera, não. Entendeu? Ela não gosta de esperar. Ô, Angelita, tá no seu nome? Isso, tá no meu nome. Aí as imagens ficou tudo Recebi de cabeça 15 pra... Ah, anexos. isso. Recebi. Aí tá tudo de cabeça para baixo, tá? Porque eu não consegui virar, Uhum. não, a imagem. Não tem nada da mãe, não, sabe? Sibeli, conversada. Gosto muito de conversar fiado. Tem nada disso, não, tá? Ô, gente. Então, todo mundo fez aquele trabalho do SAMU? Eu enviei, acho que foi sábado ou domingo. Acho que foi domingo. Tá. E aí, o que vocês acharam desse trabalho? Interessante. O que mais? Trem difícil. Vocês acharam difícil? Legal e tranquilo, isso aí. Bom, gente, esse trabalho, na verdade, são duas situações que eu peguei de casos que eu já atendi mesmo. Então, eu quero discutir com vocês aqui esse trabalho. Por isso que eu falei que hoje as nossas aulas seriam mais light, que é isso, tá? Eu não quero que fique dúvidas, né, de como que a gente tem que realizar um atendimento. Eu não estou falando que vocês têm que ser, todos têm que trabalhar no SAMU, mas esse é um atendimento pré-hospitalar, né? Então, nós podemos trabalhar numa unidade básica, numa ambulância terceirizada, né, numa UPA, e a gente vai ter diversos tipos de problemas, né? Diversas situações que a gente vai ter pacientes com diversas situações diferentes. Então, eu quero que a gente discuta aqui esses casos, para a gente ver o que vocês acharam, como que vocês acham que deveria ser esses atendimentos. Sem contar, gente, que a gente tem que pensar muito rápido na hora, né? O que é isso, Keren? No ânus, né? No ânus. Vamos ser técnicos, né? Profissionais técnicos. Então, gente, eu vou colocar aqui, então, de novo, a atividade. E aí eu quero que vocês falem para mim como que vai ser, tá? O atendimento de cada um. Mais uma. Mais uma. Ô, professora, esse aí eu fiquei um pouco confusa, esses da vítima, mas eu fiz na medida do possível. Então, vamos lá, aqui, ó. Já foi visualizado aqui. Peraí, que o trem aqui tá devagar, gente. Aumenta a letra, né? Tá muito miudinha. Peraí, que eu tô só ajeitando aqui, não tá dando nem pra me ver. Aqui. Então, vamos lá, ó. Então, todos vocês são socorristas do SAMU e aí chegaram lá para a ocorrência, né? Então, foram acionados por um chamado na área de risco, então, portanto, primeiro é necessário o auxílio da Polícia Militar. Na ocorrência, foi relatado por telefone, né, na via central, que no local havia, então, duas crianças desacordadas, um adulto com vários ferimentos. Então, quando vocês chegaram lá no local, vocês se depararam com a cena seguinte. A vítima 1, sexo masculino, 8 anos, em posição genopeitoral, com membros superiores amarrados na cama, objeto empalado, né, na região anal e Glasgow 15. A vítima 2,
Sexo masculino, 42 anos, em posição ereta, apresentando fratura exposta em membro inferior esquerdo com hemorragia, várias escoriações e edemas na face, blefarohematoma bilateral, perda dentária frontal com sinais de espancamento. Glasgow, de 9. Vítima 3, sexo feminino, 11 anos, em posição de Sims, sinais de celorreia e retocele, apresentando choro excessivo, Glasgow de 14. Diante dessas 3 vítimas, quem que nós devemos atender primeiro? Eu acho que é um homem de 42 anos. A vítima 2. A vítima. Tá, e o que que tem que fazer nessa vítima? Como ela tá com préfalo, hematoma, eu acho que a gente tem que avaliar a pupila para ver se tem alguma lesão, não, cerebral. Qual é a ordem de atendimento? Primeiro, então, você tem que avaliar a pupila? Eu acho que deveria dar prioridade para a fratura, porque ela está exposta. Eu acho que é a fratura também. Tem que estancar a hemorragia para depois estabilizar o cliente. Tá, então primeiro vamos colocar aqui a ordem então das vítimas que vão ser atendidas. Então primeiro vai ser a vítima 2, né? Depois vai ser quem? A vítima 3. E depois a vítima 1. É isso, gente? Todo mundo concorda? Não, eu acho que é a vítima, depois da vítima 2, eu acho que é a vítima 1. Eu fui pela escala de coma, porque eu fui pegando os mais baixos. É isso aí. O primeiro fator também, que você vai olhar vai ser o nível de coma de Glasgow, tá? Então, a vítima que está com Glasgow de 15, ela vai ser a última a ser atendida, tá? Por mais que ela esteja lá em sofrimento lá, né, gente? Ela vai ser a última que vai ser atendida. Então, vamos lá. Olha aqui o que eu coloquei para vocês, então. De acordo com a gravidade das vítimas, a primeira a ser atendida, então, é a número 2, em sequência a 3, e por último a número 1. Então, a vítima 2. O que a gente tem que fazer com ela? Então, a gente encontrou essa vítima semiconsciente, por quê? Porque ela está com Glasgow de quanto, gente? 9. Ela está semiconsciente, ou seja, ela ainda não está inconsciente, ela não está desmaiada, não está desacordada, tá? Realizamos, então, primeiro a exposição da vítima para realizar de forma rápida o exame físico de maneira céfalo-caudal. Então, a gente tem que fazer o exame físico sempre da cabeça aos pés, não é isso? Lembram lá da aula de técnicas que a gente tem que fazer o exame físico? Aqui a gente não precisa de fazer anamnese, né? Que a anamnese vai ser feita no ambiente hospitalar, tá? Aqui no primeiro momento a gente precisa do exame físico. O paciente, então, ele é colocado em decúbito dorsal, né, que é essa posição aí que eu coloquei para vocês, né, para não confundir, imobilizado com colar cervical e realiza-se um curativo compressivo em membro inferior esquerdo para estancar a hemorragia. Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte, nós somos socorristas, mas a gente sempre atende de 2 ou de 3, não é isso? Então, em cada vítima, a gente vai olhar primeiro a prioridade de cada um, vai atender. Se a gente atende 2, a gente atende muito mais rápido, até porque de 1 a gente não consegue fazer tudo sozinho. Tá? A gente tem que mobilizar uma pessoa, então, para a gente mobilizar, o outro tem que segurar a cabeça para a gente colocar o colar cervical, entenderam? Então, não dá para a gente fazer sozinho. Então, primeiro a gente vai expor a vítima. A gente vai expor lá na frente de todo mundo? Gente, não. Tá? Então, claro que a gente vai expor a vítima se a gente tiver como expor. Se não tiver, a gente vai levar essa pessoa para a ambulância primeiro, tá bom? Para depois a gente expor, ver se tem mais alguma coisa que tem que se fazer. Então, a gente vai realizar o exame físico, né? A gente vai olhar, vai apalpar e tudo. Então, ele vai ser colocado em decúbito dorsal. Por quê? Como que essa vítima estava, gente? Qual que era a posição que ela estava inicial? De pé? Qual que é a posição aqui? Não vi. Deixa eu ler aqui. Ereta. Isso, ela estava de pé. Esse paciente, ele estava aguentando ficar de pé, gente? Não. Estava sentindo muita dor. Não. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer, né, é colocar esse paciente em decúbito dorsal, até porque para a gente avaliar melhor. Porque ele deitado, ele em pé também, a hemorragia estava muito mais potente do que se ele tivesse deitado, né? Porque ele está fazendo mais força para baixo, né?
Então, vai realizar, então, uma abertura das vias aéreas, a inserção de uma cânula orofaríngea, né, que é a cânula de Guedel. É subir, meu Deus, não consegue. Oi? Ó, tá aberto. Oh, meu pai. Instala-se, então, o AMBU, né, gente? Então, enquanto uma pessoa vai estar lá ambuzando esse paciente, o outro vai estar avaliando todos os sinais vitais e logo vai fazer a comunicação com a central de regulação. A central está sabendo, então, a central já está sabendo do caso. O que a central vai fazer? Vai avaliar vai tentar achar qual que é o recurso que vai dar para levar. Então, por exemplo, todo dia a central tem uma listagem lá de quais são as UPAs, os hospitais que estão liberados para leitos para que a gente possa levar esse paciente, os pacientes que a gente tiver durante o dia. Então, por exemplo, esse paciente ele precisa de quê? Aí a central vai avaliar e vai nos comunicar para qual unidade que é para a gente encaminhar, tá? Então, depois comunicou com a central. A gente vai realizar, então, pranchamento em decúbito dorsal, né? Então, vai colocar na mesma posição que a gente já tinha colocado ele deitado, vai encaminhar para a UPA mais próxima, conforme a orientação da central de regulação. A UPA é adequada para esse paciente, gente? Não. Não? Não. Por quê? Porque o UPA não tem CTI, não tem, às vezes não tem um raio-x, uma tomografia que o paciente vai precisar no momento. E as cirurgias já não são realizadas em UPA, já que ele está com a fratura exposta. Isso mesmo, parabéns. Eu coloquei aqui só para ver se vocês iam concordar com tudo que eu falei. É isso mesmo. Esse paciente ele precisa de ir para uma unidade hospitalar, tá? Uma que tenha um cirurgião geral, uma que tenha um clínico generalista para avaliar tudo e para fazer os possíveis encaminhamentos desse paciente. Por quê? Esse paciente ele está com um Glasgow de 9. Provavelmente, se ele rebaixar mais um, ele já vai para o tubo, né? A gente, a princípio, colocou a cânula de Guedel nele para tentar melhorar essas vias aéreas e fazer com que ele saia que ele aumente esse nível de sensório dele. Ficou claro isso? Sim. A gente teria que fazer mais alguma coisa nesse paciente? Isso aí. Funcionar um acesso, professora? Quem mais? E colocar um soro, né, para hidratar ele. Porque tá perdendo, né, o PA pode estar baixo, né? A gente vai colocar o curativo compressivo. Sibeli, a bandagem só em si ela não vai resolver, não. Por quê? Porque ela vai encher de sangue ali e vai começar a pingar do mesmo jeito. A gente precisa de fazer o curativo compressivo, porque aí a gente vai estar realizando ali uma vasoconstrição, fazendo com que esse paciente não perca mais sangue, tá? Ou pelo menos perca em menor quantidade. E a gente precisa fazer essa reposição rápida com o soro fisiológico para que a gente consiga dar mais volume para esse paciente, tá? E tem mais uma coisa que a gente precisa fazer, que eu não coloquei aí. Não, a gente não pode colocar morfina. Só se fosse uma USA, tá? Mas a USA também não colocaria morfina. Morfina a gente usa em último caso do paciente, porque morfina pode fazer um efeito rebote. Então, a gente só coloca morfina na dor muito, muito extrema. Oxigênio, ele já está com oxigênio, Rael, que a gente já colocou a cânula de Guedel e já instalou o AMBU. A gente já imobilizou, Angelina. Ele não falou nada, porque ele estava semiconsciente. Ele estava lesadão, ele estava com Glasgow de 9, gente, ele estava lesadão, ele estava quase babando. Se ele estava com muita dor, você dava pra ele. Lateralizar a cabeça dele, Caterina? Não. Pra quê? Já tá com coluna. Não sei. Gente, pensa aí. Esse paciente, ele já perdeu muito sangue, né? Então, nós estamos fazendo uma reposição de volume com soro. E o que esse paciente pode evoluir para o quê?
Choque hipovolêmico? Foi um choque. Isso aí. Choque. Isso aí. E um paciente que ele tá um choque hipovolêmico, quais que são os sintomas? Quando ele Pele fria, sudorese. Pele fria, sudorese. então, como que vai estar a temperatura desse paciente? Muito baixa. Aí tem de cobrir o paciente com Manta térmica, não é isso? manta térmica. Cobrir É isso ele aí, para ele então aquecer. Então, é isso daí que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa colocar, então, instalar um soro nesse paciente, né? E já colocar uma manta térmica para quê? Para a gente evitar que essa temperatura baixe ainda mais, né? Porque a gente tem que manter esse paciente pelo menos um pouco aquecido, tá? Até a gente chegar. Sibeli. Tá bom. Gente, então aqui, esse paciente aqui agora já tá ok? Sim. Pronto para ir para o local. Pronto para ir para o hospital, né? É. Beleza. Então, deixa eu só conferir aqui mais um negocinho, peraí. Aí fala também que ele tinha várias escoriações, edemas na face. Oi? Professora, você me disse uma vez que quando o paciente está com algum tipo de fratura em aberto e com perda de sangue muito alta, que se administrar soro nele, ele vai perder mais sangue? Não, depende. Se você consegue conter a hemorragia, que é o que a gente precisa fazer primeiro, a gente precisa administrar soro. Para quê? Para a gente evitar que esse paciente entre em choque. Não foi eu que falei isso, não. Aqui, gente, então voltando lá, olha só. Essa vítima 2, ele tinha também escoriações e edemas da face, tinha blefarohematoma bilateral. O que é o blefarohematoma, gente? É quando o olho fica roxo. O olho de guaxinim. Isso, sinal de guaxinim, né? Isso mesmo. Perda dentária frontal com sinais de espancamento. A gente teria que fazer mais alguma coisa nesse paciente? Tinha de ver as vias aéreas dele, né? Pode estar obstruída por sangramento. Né? Mas a gente já fez a abertura das vias aéreas e já instalamos a cânula de Guedel e esse paciente está sendo abusado. Não, a gente não precisa fazer isso, Beatriz. Sabe por quê? Isso aí eu coloquei só para vocês ficarem um pouco confusos. Por quê? Esse paciente está com várias escoriações, mas são só escoriações, não tem corte contuso. Então, a gente não precisa lavar, porque a área que a gente está já está completamente contaminada, não é? O ambiente pré-hospitalar na rua, ele é muito contaminado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente simplesmente avalia. Tá só com as escoriações, né? Só aqueles raladinhos. A gente só tem que evoluir isso na ficha dele. A gente não precisa fazer nada. Em relação ao blefarohematoma, a gente também vai só avaliar, tá? Avaliar a pupila, essas coisas, nem sempre vai dar pra gente fazer isso no local. Quem vai fazer essa avaliação completa mesmo vai ser lá no hospital, tá? A gente precisa fazer uma avaliação completa nesse paciente a fim de definir qual é o especialista que esse paciente tem que ser avaliado de forma completa mesmo, tá? Porque se eu mando esse paciente para uma UPA, por exemplo, o que ia acontecer? O médico de lá ia pegar, eles iam avaliar ele, ia pedir uma transferência. Então, esse paciente ia demorar ainda mais para ser atendido, entendeu? Agora, se eu já levo ele direto para o hospital, eu já estou levando ele para onde tem um suporte para ele fazer uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, um ultrassom e possivelmente com bloco cirúrgico, se for necessário, fazer uma intubação e ficar no ventilador mecânico, tá? Então, por isso a gente precisa ser ágil para fazer esse tipo de atendimento, para a gente direcionar da forma correta. A vítima 1, nós ainda vamos chegar lá, Gabi, peraí. Aí, aqui, então, tá tudo certo, né, gente? Vocês têm alguma dúvida em relação à vítima 2? Não. Então tá. Não, mas eu errei muito, viu, professora? Hã? Como é que é? Não, mas eu acho que eu paramentei muito no meu trabalho. Então,
de acordo com a nossa avaliação aqui, a próxima vítima a ser atendida, então, vai ser a número 3, né? Então, a vítima número 3, o que a gente tem que fazer? A vítima, então, vamos lá, voltar na vítima 3, para a gente ver aqui. A vítima número 3, sexo feminino, 11 anos, em posição de Sims, sinais de celorreia e retocele, apresentando choro excessivo e Glasgow 14. Então, vamos lá. O que a vítima 3 está apresentando? Ó, então, eu coloquei lá, ó, vítima 3 apresentando leve rebaixamento do sensório e nervosismo. O que é celorreia, gente? Babando. É saliva de pipa. Uhum. E a retocele? É um negócio lá na região íntima que eu esqueci agora. É um negócio na região íntima. Agora ficou fácil. É bom que você já explica para o acompanhante, né, que é um negócio na região íntima que esse paciente tem. É penetração Ou então anal? você fala na central de regulação. Oi? É penetração anal? Não, retocele é quando tem uma exposição da região anal. Isso, eu esqueci. Tipo uma hemorroida. É como se fosse um abaulamento, tá? Um prolapso, poderia ser também. Isso mesmo, Fernanda. Aí o que acontece, gente? Essa parte do reto, ela é externada. Então, ela vai ou em direção para a vagina, ou então só para fora mesmo, tá? O reto ele pode ser designado em direção à vagina, tá bom? Aí, nesse caso, ela estava apresentando um leve rebaixamento sensório, que ela estava com Glasgow 14, né? Então, ela estava um pouco confusa. Né? Então, o que a gente tem que fazer com esse paciente, gente? A gente vai explicar todo o procedimento para a vítima, né? Por mais que ela seja criança, claro que você não vai falar assim, em nível técnico, né, gente? A gente vai falar, olha, a gente vai cuidar de você, a gente vai só olhar o que está acontecendo. Você não precisa explicar tudo da forma adequada, que ela também não vai entender. Sem contar que ela já está um pouco confusa, então pode piorar esse quadro dela. Então, a gente vai explicar o procedimento e, ao mesmo tempo, vai tentar acalmá-la. Então, a gente tem que lembrar sempre que a enfermagem, ela é multifatorial. Por quê? Porque a gente precisa de ter um pouco da psicologia, um pouco da técnica da enfermagem, né, a técnica em si, mas a gente precisa também ser, às vezes, assistente social, que a gente tem que ajudar, né, nos conflitos. Então, aqui a gente precisa também ter aquela parte do psicólogo, né, de tentar acalmar essa pessoa. É fácil? Não, né, gente? Mas a gente não pode perder a cabeça, querer falar com a pessoa de qualquer jeito. Por quê? Porque o intuito é tentar fazer com que esse paciente nos deixe trabalhar da forma adequada, tá? Então, a gente vai explicar tudo para a vítima e tentar acalmar ela. Depois, então, a gente vai realizar a exposição da vítima, né? Para realizar de forma rápida o exame físico também. Então, de maneira céfalo-caudal, sempre céfalo-caudal. E, a princípio, na posição em que ela se encontra mesmo. Então, eu até coloquei a fotinha aí da posição de Sims, para vocês terem uma ideia como que ela estava. Por que ela estava assim, gente? Porque ela estava com dor na região anal, né? Então, ela apresentava dor, então por isso ela estava desse jeito. Então, a princípio, a gente vai avaliar ela dessa forma, tá? A gente vai avaliar se a gente pode virar essa paciente ou se não pode. A gente vai avaliar todos os sinais vitais sempre, tá? E a gente vai comunicar com a central de regulação. Logo depois que a gente comunicar com a central de regulação, a gente vai realizar, então, um pranchamento com a vítima lateralizada, imobilização com colar cervical e encaminhamento para a unidade hospitalar que tenha pediatra, ginecologista, urologista e cirurgião geral mais próxima, conforme a orientação da central de regulação. Aqui já está certo, gente? Ou precisa de mais alguma coisa? Isso mesmo, Sibeli. Aqui teria que fazer alguma coisa? Na verdade, Sibeli, assim, você tem que colocar ela na posição lateralizada, que é um pouquinho diferente da Sims, né? Que a Sims, a pessoa fica mais em pronação, né? E aí a gente não consegue fazer assim e colocar essa pessoa na prancha. Então, por isso a gente deixa ela somente lateralizada.
Mas só dela não estar em posição, só dela não estar em posição dorsal já ajuda muito ela em relação à dor que ela tá. Ô, professora, Oi. no meu eu lateralizei a cabeça dela por causa Você fez o quê? lateralizei a cabeça dela por causa da saliva, que eu fiquei com medo de aspirar. Aham. Não. Mas aí, no caso, a gente já deixou ela lateralizada, né? Então, essa cialorreia, ela não vai ter nenhum problema com ela por causa disso. Entendi. O seu valeu sim, Sibeli, valeu um pouquinho. O que mais, gente? Tá certo? Tá errado? Tem alguma coisa para acrescentar? Professora, precisou de colocar o colar cervical nela? Não, né? Todos os pacientes a gente precisa colocar colar cervical. Ah, sim. E consegue colocar o colar cervical e a paciente ficar deitada assim, de lateralizada? Consegue, ué. Você consegue, o paciente consegue movimentar todo, só não consegue movimentar a região cervical. A gente consegue deixar ela lateralizada. Sim. Tá faltando alguma coisa aí? Gente, toda vez que a gente lateraliza um paciente, a gente precisa colocar alguma coisa no meio das pernas do paciente. Por quê? Vocês podem olhar como que fica a coluna, se o paciente estiver lateralizado sem nada nas pernas, a coluna vai ficar torta. Então, a gente precisa manter essa coluna reta, tá? Então, a gente coloca um travesseiro, alguma coisa no meio das pernas desse paciente. No caso, na ambulância, a gente coloca algumas talas no meio das pernas, tá? Só para dar o altinho e ficar algum objeto no meio das pernas para a coluna ficar mais reta. Essa paciente que estava em posição de Sims, ela vai continuar parecida com a posição, como eu falei, lateralizada, né? Aqui eu coloquei que a gente tem que encaminhar essa paciente. A gente precisava de fazer algum acesso nessa paciente? Eu acho que não. Tá, em relação à cialorreia, gente, a gente pode, se a gente quiser, né, limpar a boca da paciente com gás ou simplesmente colocar alguma coisa para ir escorrendo, tá? Deixar a gás próximo e tudo. É mais indicado que a gente faça uma limpeza só para ficar mais vistoso na hora que a gente apresentar essa paciente para o ambiente hospitalar, tá? Não seca, tá, Sibeli? Porque quando ela tá com porque essa paciente, no caso, ela tá com cialorreia, por quê? Porque ela está com um choro excessivo. Então, ela não consegue nem ficar sugando, porque ela tá com um pouco do sensório rebaixado também. Então, ela não tá ligando nem nada, ela só tá pensando na cena, no que ela viveu, e por isso ela está incomodada, ela está se torturando psicologicamente, além da tortura que ela sofreu fisicamente, tá? Que essa pessoa começa a se culpar, achar que ela foi culpada daquilo, porque mesmo que ela seja criança, tá, gente? Isso é uma coisa psicológica, é um sofrimento psicológico que acontece com esse tipo de vítima. Então, a gente não precisa funcionar acesso nenhum nessa vítima, até porque, gente, como eu já expliquei para vocês também, em todo atendimento pré-hospitalar, quando o paciente for para a unidade hospitalar, ele vai precisar fazer uma nova punção, tá? Então, esse paciente a gente puncionar um acesso nela vai ser totalmente desnecessário, justamente porque ela não vai precisar de ficar com acesso, e a gente vai colocar lá, eles vão fazer outro acesso nela, então a gente vai dar ainda mais um sofrimento para essa pessoa de forma desnecessária. Então, não é necessário esse acesso. Ela tá nervosa e tudo, então a gente acalmou ela, avaliou os sinais vitais, colocou ela de forma lateralizada e encaminhamos para o hospital, tá? Então, aqui, a única coisa que deveria ser colocado também seria só alguma tala, alguma coisa no meio das pernas. Alguém quer falar alguma coisa?
Ok. E o paciente, a vítima número 1, né, que foi a que ficou por último. Vamos lá. Sexo masculino, 8 anos, em posição genopeitoral, com membros superiores amarrados na cama e o objeto empalado da região anal, com Glasgow de 15. Gente, é uma criança de 8 anos. Então, como que a gente tem que agir com essa criança? Então, a gente chegou lá, essa vítima estava consciente em posição genopeitoral. Então, a posição é justamente essa daí que eu coloquei para vocês, né? E ele estava com as mãos amarradas, com os braços, né, com as mãos amarradas na cama. Então, ele estava desse jeito aí, com um objeto empalado na região anal. Então, a gente realiza a retirada das amarraduras, né, o que estava amarrando os braços dele. A gente faz a imobilização e lateralização da vítima, e seguida de colocação do colar cervical. Por que a gente não coloca? A gente vai fazer a imobilização do objeto também. Mas primeiro a gente vai retirar as ataduras e fazer a imobilização da vítima como, gente? Um socorrista já vai pegar na cabeça e mais 2. Um vai pegar na região do tronco e o outro das pernas, para a gente conseguir lateralizar essa vítima de forma regular, contando que todos vão fazer um movimento só e vai diminuir o maior risco de lesão, tá? Então, assim que a gente lateralizou a vítima, aí sim a gente vai colocar o colar cervical nessa vítima, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que tirar esse paciente dessa posição, colocar numa posição mais confortável. Então, primeiro, Sibeli, a gente não vai fazer a imobilização do objeto, porque a nossa maior preocupação vai ser a região cervical. Então, primeiro, por mais que esse paciente esteja todo dobrado, gente, a gente tem que tentar minimizar caso possa haver algum risco, tá? Então, a gente primeiro vai lateralizar esse paciente, deixar ele numa posição mais confortável. Claro que a gente vai fazer um movimento menos brusco possível para diminuir o risco desse objeto se movimentar. Então, a gente vai colocar ele, então, na posição lateralizada. Eu coloquei aqui a imagem também para vocês. A gente vai avaliar todos os sinais vitais e a gente vai fazer a comunicação com a central de regulação. O que a gente não fez, gente, até agora? O exame físico. Isso aí. Então, quando a gente colocar essa vítima lateralizada, a gente já faz o exame físico, tá? Coloca o colar cervical, faz o exame físico. Céfalo-caudal. Depois disso, a gente avalia os sinais vitais, entra em contato com a central de regulação. Então, o que a gente vai fazer? Realizar, então, o pranchamento com a vítima lateralizada e encaminhamento para a unidade hospitalar que tenha pediatra, urologista, cirurgião geral mais próximo, conforme a orientação da regulação. Aqui a gente teria que fazer mais alguma coisa? E primeiro aqui, eu coloquei aqui, ó, depois comunicou com a central. Realiza-se a imobilização do objeto empalado na região anal com os de ataduras e talas na região das cristas ilíacas. A gente checou os sinais vitais, Beatriz. Essa imobilização tá certa, gente? Tá, não pode mexer, porque pode haver perfuração e pode correr hemorragia. Não pode mexer. Mas a gente precisa imobilizar, Vera. Justamente para não mexer. Mas se você deixar seu paciente, você não pode movimentar na ambulância em geno peitoral, não. Por quê? Se a ambulância precisar fazer uma virada brusca, esse paciente, você não consegue mobilizar esse paciente na prancha, numa situação, numa posição genopeitoral. Você precisa lateralizar ele, tá? Aí você pode deixar ele lateralizado com as pernas retas ou com a perna dobrada, que no caso dele o mais ideal é a perna dobrada, né? Que aí ele vai ficar mais próximo da posição que ele se encontrava, tá? Então, vocês nunca vão deixar esse paciente em genopeitoral. Vocês imaginam, gente, a cena? Você trabalha lá no pronto-socorro. Aí, igual quem assiste Grey's Anatomy, Rael e companhia, tá lá na porta do pronto-socorro, esperando a urgência, esperando. Aí abre a ambulância, o paciente com a bunda pra cima. Como é que... Aí você fica, povo doido? Que é isso? Nem lá em Grey's Anatomy tem isso.
Mas tem que estar coberto, né? Não, independente Tem um do episódio que do você Grey's Anatomy que tem sim, só que é uma bomba em vez de um pedaço de madeira. Então, mas só que você precisa manter esse paciente o máximo de mobilização possível. E como que você vai mobilizar esse paciente se ele está em geno peitoral? Não tem como. Porque, querendo ou não, ele vai fazer algum movimento, nem que seja assim. Entenderam? Então, não tem como você deixar esse paciente em geno peitoral para retirar ele do local e levar para a unidade hospitalar. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar esse paciente lateralizado e depois, sim, a gente vai movimentar, vai imobilizar esse objeto, tá? Então, a imobilização, ela deve ser feita assim mesmo, do jeito que eu coloquei, que a gente vai usar ataduras, então, em volta. E aí, aqui, gente, igual vocês viram no vídeo, que quando a gente faz a imobilização da região da bacia, que a gente usa as cristas ilíacas, vocês lembram? Com atadura? Só que a gente vai usar inverso, a gente vai colocar a atadura na região da frente, as talas na região da frente e vai fazer o fechamento atrás. Entenderam? Ô, professora, esse paciente não pode ser transportado em posição Sims, não? Em cima, mas aí a região adequada é a lateral, porque a Sims ele vai estar com uma perna aberta e a outra fechada, uma dobrada e a outra reta, entendeu? Então ele pode ficar lateralizado com as duas pernas dobradas, porque a Sims é justamente essa daqui, ó. Essa daqui, olha como que a perna dele tá. É porque eu coloquei a posição de Sims para transportar ele. Por isso tem que ser a posição lateralizado, tá? Porque aí você vai tirar, porque quando a gente vai imobilizar esse paciente, a gente vai tirar ele da posição que ele se encontra primeiro, que é essa posição aqui, um vai segurar na cabeça, outro vai segurar no tronco e outro nas pernas. A gente vai girar esse paciente, mas ele vai continuar na mesma posição, entenderam? Só que ele vai estar de lado, deitado de lado. Então, essa vai ser a posição lateralizada dele. Entendeu? Assim a gente consegue prender ele na prancha tranquilo. Mas se ele tiver na forma assim, geno peitoral, por exemplo, a gente não consegue. Por quê? O tronco dele vai ficar movimentando. E aí sim tem risco do objeto sair do lugar. Ficou claro isso, gente? Sim. Então, aqui desses 3 casos, tem alguma dúvida? Ok. Então, vamos lá para os próximos casos, né? No próximo, então, foram acionados para a ocorrência que houve a colisão de moto versus auto, né? De moto versus automóvel. Ao chegar no local, se depararam com a seguinte cena. Ô, gente, vocês repararam uma coisa? Que aqui nesse primeiro aqui, ó, na ocorrência foi relatado por telefone que no local haviam 2 crianças acordadas e um adulto com vários ferimentos. Provavelmente, quem fez essa ligação aqui foi alguém que viu a ocorrência quando o pessoal chegou, né, e espancou o adulto e tudo. As 2 crianças estavam desacordadas? Nenhuma estava desacordada. Aí eles falaram isso para quê? Para aumentar o nível de agilidade, né, assim, para tentar fazer com que a equipe fosse mais ágil na chegada. Tá? Mas quem é o que estava pior mesmo era o adulto, né? E aí, por isso que a gente vê que a gente por isso que a gente se depara com muitas incoerências nas ocorrências, por isso, porque às vezes eles falam uma coisa no telefone e quando a gente chega lá é outra coisa. Então aqui, quando a gente chegou no local, vocês se depararam com a seguinte cena. A vítima 1, que era o motorista do carro, sexo masculino, 22 anos, hálito etílico, apresentando corte contuso em região temporal, mais ou menos 3 centímetros, equitrópio à esquerda, deambulando e Glasgow 14. O que é equitrópio, gente? Gente... bordas das pálpebras para dentro? Quando cai as pálpebras, Do olho ocular?
Não, vocês já viram quando um povo faz assim, ó, que vira, fica com o olho virado? Ah, Sabe? Quando o povo faz assim de gracinha e vira assim o olho? As pálpebras, né? É, vira a pálpebra pra fora. É isso que esse paciente fez. É, E a vítima 2, sexo masculino, 30 anos, em decúbito dorsal, apresentando afasia, escoriações em membros superiores e inferiores, evisceração e Glasgow 8. Então, qual que é a vítima que tem que ser atendida primeiro? vítima 2. Isso. Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui, ó? Vítima semi-inconsciente, apresentando dificuldades respiratórias e rebaixamento de sensório moderado. Por quê, gente? Semi-inconsciente. Porque ele estava praticamente totalmente inconsciente, mas ele ainda estava acordado, tá? Então, por isso que eu coloquei semi-inconsciente. Ele estava com Glasgow de 8, né? E um paciente com Glasgow de 8, ele já é necessário de intubação, não é isso? Vocês lembram que a gente falou isso? A gente já falou isso na sala? Glasgow, a partir de 8, ele já é intubação. Vocês lembram disso? Não Sim. lembrava não, mas você relembrou. Ok. Então, a gente realizou a abertura das vias aéreas, né? A gente fez, então, a inserção da cânula de Guedel, instalou, então, o ambu, avaliaram-se todos os sinais vitais, fez a comunicação com a central de regulação. Realizou, então, a colocação de gases em bebidas de soro fisiológico na região abdominal. A central de regulação envia uma unidade de suporte avançada, na qual realizam a intubação orotraqueal. Realiza-se o pranchamento em decúbito dorsal e encaminhamento para a unidade hospitalar mais próxima, que tenha cirurgião geral, conforme a orientação da central de regulação. Aqui esse paciente precisa de mais alguma coisa ou alguma coisa foi errada? Gente, esse paciente precisa de mais alguma coisa? Não. Acho que não. Ele precisa de mais uma coisa aí que tá faltando. Você fala das vísceras lá, evisceração? É porque eu fui pegar um cartão. É ele? Que tá aqui na tela. Isso. Eu coloquei que tem que colocar uma gase umedecida com soro fisiológico nas vísceras, porque ela não pode ressecar. Mas tá aqui, eu coloquei aqui, ó. Realiza-se a colocação de gases em bebidas de soro fisiológico na região abdominal. A gente tem que colocar essa víscera pra dentro? Não. Não. O que é evisceração, gente? É quando os órgãos saem para fora. As tripas. Tudo para fora. Legal. Legal demais. Gente, então não pode colocar para dentro, né? E aí tá certo, então, a gente colocar gases com soro fisiológico em cima? Acho que gás não. Você tem que pôr um pano maior, uma compressa, alguma coisa assim, porque gazinha pode sumir ali dentro junto com o negócio. Eu acho que tem que pôr compressa. Gás é muito Não, pequeno. mas gás a gente tem gase aberta, que ela parece uma compressa. A gente tem gases pequenas. Aqui eu só coloquei gases. Ah, aí sim. É porque faz tipo, não é uma amarradura. Umedece, né, o pano lá e mobiliza, porque não pode colocar para dentro. Mas a própria gases vai imobilizar, não? Oi? Tipo assim, na gente colocar as gases na fístulas para fora, a própria gases vai, como que fala? Esqueci a palavra, vai imobilizar o local. Não necessariamente. Mas, na verdade, a gente não pode colocar faixa segura, não. Colocar mesmo, é só desse jeito mesmo. A gente precisa imobilizar, Fernanda, porque como que a gente vai transportar esse paciente sem imobilizar ele? A gente fala imobilizar, é a gente colocar, então, né, o
headshot, a gente vai colocar, né, o colar cervical e colocar aquele mobilizador que a gente coloca aqui nas laterais, e a gente precisa prender esse paciente na prancha. Então, por que que a gente precisa fazer essa mobilização? Porque senão qualquer virada esse paciente cai, né? Então, a gente só não vai prender em cima das vísceras. Então, a gente vai colocar muitas gases embebidas de álcool. A gente precisa fazer... Não existe curativo estéreo com soro, não. Todo curativo, na verdade, a gente faz asepsia, né? Mas a gente vai só embeber de soro fisiológico, tá? A gente precisaria ter feito a punção. Tem alguém que falou aqui, ó. Peraí. Verificar se tem algum trauma. Isso mesmo, Carol. Por quê? Porque aqui, ó, a gente não fez Não, aqui, ó. A gente fez aqui, ó, a exposição da vítima para realizar de forma rápida o exame físico. A gente fez sim, Carol. Eu achei que eu não tinha colocado. Você falou, eu achei que eu não tinha colocado. Aí aqui, gente, ficou faltando a gente colocar um acesso. Por quê, gente? Porque toda intubação a gente precisa de um acesso antes. Um acesso calibroso. Então, assim que colocou as gases nas vísceras, comunicou para a central, o que a gente tem que fazer depois que comunicou para a central? Já puncionar um acesso calibroso, porque quando a USA chegar, eles vão fazer a intubação e provavelmente pode ser que precise de inserir adrenalina nesse paciente, então a gente já vai ter um acesso pérvio para esse paciente, tá? Para eles usarem para fazer o que precisar. Até porque, quanto mais tempo esse paciente demorar, esse paciente, se ele está com as vísceras para fora, ele também está perdendo calor, não tá? Então a temperatura dele está caindo. Então ele tende a ter um choque, né? Vai ser hipovolêmico? Não necessariamente. Não porque as vísceras dele estão para fora, quer dizer que também que ele está tendo um foco hemorrágico grande ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso, ele não tinha, tá? Mas ele pode ter ali algum choque cardiogênico ou algum choque neurogênico também, porque a gente não sabe como que foi a lesão, como que foi o trauma, tá? Ele pode ter lesionado ali a coluna, né? Então, por isso a gente precisa imobilizar esse paciente, sim. Então, a gente precisa, nesse caso, ele pode ter uma hipotermia, sim, Bárbara, isso mesmo. Então, a gente precisa colocar as gases desse paciente, puncionar um acesso nele, e após ele ser entubado, né, depois que ele tiver pranchado, a gente precisa colocar uma manta térmica nele. Ele precisa já ter entubado para isso? Não, você pode fazer o que precisar fazer e já colocar ele entubado, e já colocar a manta térmica nele, tá? A forma dele estar correta, né, em decúbito dorsal. Encaminhamento para a unidade mais próxima que tem cirurgião geral também está certo, né? Porque a unidade hospitalar vai ter todos os recursos que ele precisar, além de ter um bloco disponível para ele, caso ele precise. Tá? Então, nesse caso, tá certinho, viu, gente? É isso aqui mesmo que precisa. Alguma dúvida aqui? Aqui eu só não coloquei aqui para vocês, foi o acesso e a manta térmica. Mas alguma dúvida aqui nesse caso? Ótimo. Agora, a vítima 2, a vítima 1, então, que é o nosso segundo atendimento, fala que é uma vítima masculina, né, que tem, peraí, está com hálito etílico apresentando corte contuso em região temporal, mais ou menos de 3 centímetros, equitrópio à esquerda, deambulando de Glasgow 14. Gente, só um minutinho. Fita chorando. Gente, desculpa, tá? Então, esse paciente vai direto para a delegacia, não. Primeiro a gente faz o atendimento dele. E aí é o seguinte: esse equitrópio à esquerda, o que esse paciente tá? Como que ele estava, gente? Ele estava bêbado, não é? Aí esse aqui eu não escrevi nada para vocês, que eu quero que vocês me falem o que a gente tem que fazer com ele.
Eu coloquei, né, que certificar que ele não tem nenhuma lesão, algum corte, destacar o local que começou a haver sangramento, se houver, e em seguida fazer as recomendações que pedem, o exame físico, enfaixar a cabeça, só isso. Encaminhar para o transporte, deambulando, porque ele estava andando. Para mim, levava direto para a delegacia, né, mas... Não, a gente não pode levar direto, né? Geralmente, nesses casos, a polícia também já é acionada junto com a gente. Certinho, Beatriz, exame físico, Angelita também, basicamente isso mesmo. Esse paciente, né? Então, Ô, ele. Caterine, Oi. o que a gente faz com a pálpebra dele nesse tipo de atendimento? Que ele tá com ectrópio? A gente tem que... não pode voltar pro lugar, né, no caso. Olha aqui bem pra mim, que você vai ver o que tem que fazer. Ah. Tô brincando. Não, gente, só pegar assim, ó, e já volta no lugar. Por quê? Esse cara, gente, ele estava totalmente embriagado, foi ele que causou o acidente, e por isso ele fez a gracinha de colocar a pálpebra para fora, né? Aí é só a gente fazer isso aqui ou simplesmente deixar, porque isso não interfere, não causa dano nenhum nele. Ele estava fazendo uma gracinha andando para lá e para cá de forma, né, transversa. Deambulando de forma transversa, que a gente usa esse termo, que é quando ele está, ele não está andando de forma, numa linha reta, né? Ele não consegue por causa do álcool. Ele estava apresentando também hálito etílico, né? Porque ele estava muito embriagado. E aí, gente, fala que ele estava com corte contuso em região temporal. Qual que é a região temporal? Aqui, não é? Mais ou menos 3 centímetros. A gente vai enfaixar a cabeça dele por causa de 3 centímetros? Não. O que a gente faz? Joga um Curativo. sorinho ali. Hã? Um curativo? Isso. Joga um sorinho ali, coloca uma gazinha, coloca um microporo em cima e ele tá ótimo, porque ele já tá fazendo raiva, né? No caso. E aí ele tá com Glasgow 14 por quê? Justamente porque ele está alcoolizado. Tá? O soro glicosado nós não vamos colocar, porque ele é simplesmente um exame laboratorial, ele é simplesmente um atendimento laboratorial. Então, nós não vamos colocar nenhum tipo de acesso nele, por quê? Porque quando chegar no hospital, eles vão tirar o nosso, vão colocar outro. Então, para que a gente vai gastar material com esse paciente? Não que ele não mereça, tá, gente? É porque é desnecessário. Por quê? O caso dele é grave? Não. Eles vão colocar um soro glicosado nele? Vão. Por quê? Só para melhorar esse rebaixamento sensório dele, tá? E diminuir o nível de álcool. Mas não tem isso, o soro glicosado. Na verdade, a glicose vai depender da glicemia capilar dele, tá, Wellington? Então, aí, o soro glicosado, independente, não tem problema, porque ele já é bem diluído. Aí, esse paciente, a gente vai fazer o exame físico, né, que a gente precisa fazer, vai pranchar ele e vai colocar ele, vai pranchar ele, vai colocar o colar nele assim mesmo, tá? Porque ele estava deambulando, mas o que acontece, gente? Esse paciente, ele tá com nível de adrenalina muito alto. Então, se ele teve algum trauma que ele sentiu, que ele teve algum racha, alguma coisa que fez algum chicoteamento na cervical dele, ele não vai sentir naquela hora. Então, por isso, a gente precisa pranchar ele, imobilizar a cervical dele, mesmo que ele esteja andando, e pranchar ele, levar ele assim para o hospital, tá? A gente precisa de levar ele para onde? Para a UPA? Exatamente. Esse paciente não precisa, a princípio, ele não precisa de uma unidade hospitalar. Então, lá na UPA, eles vão fazer as avaliações, né? Lá tem raio-x, então, se tiver alguma lesão que indique no raio-x precisar de outra especialidade, aí sim ele vai ser encaminhado, transferido para um hospital. Mas, a princípio, ele é um paciente de UPA, tá? De uma outra unidade de pré-hospitalar. Então, nesse caso, esse paciente, por que ele tem ainda o prazo, se precisar de um hospital, ele ir para a UPA primeiro? Porque esse paciente, ele está estável, né? Pelo menos no momento da nossa avaliação, tá bom? No caso, a gente não precisa acionar a polícia,
tá? A gente nunca aciona a polícia, porque a gente aciona se for risco para a equipe. Se for risco para os civis, né, que a gente está atendendo, a gente não precisa acionar, porque nesse caso, quem faz o acionamento já é o pessoal, os envolvidos, né? No caso, parentes das vítimas, entenderam? Aí, nesse caso, não é nossa obrigação. Eu pensava que quando acontecia esses acidentes de carro, é igual o carro e motociclista, ou do caso de primeira situação, eu pensava que tinha polícia perto, tipo, para ver se tem algum parente, eu conseguir o telefone para No ligar. caso da primeira situação, já tinha polícia lá no local, porque era um local de risco, né? Então, a polícia sempre é acionada antes da gente. Então, no primeiro caso, a polícia já estava lá quando a gente chegou. Nesse segundo caso, a polícia não estava lá quando a gente saiu. Quando a gente chegou lá, fez os atendimentos e saiu. Mas tanto o carro quanto a moto continuaram lá, e aí tinha parentes lá e eles que deram andamento, entendeu? Uhum. Aí, mas não é a nossa obrigação entrar em contato, não. Ô, professor, mas chegando lá no hospital, o hospital ele aciona alguma coisa assim, igual no caso do Sim, o primeiro hospital sim. O hospital sim, porque igual no caso 1, apesar de que já tinha, né, a polícia já envolvida, mas aí nesse caso não precisava. Mas se você chega, por exemplo, que no caso 1 eram vítimas de estupro, né? Então, na situação, quando, por exemplo, você está trabalhando numa UPA e chega lá uma vítima que você identifica sendo uma vítima de violência, né, que seja sexual, qualquer tipo de violência, a gente tem a obrigação de acionar a polícia, tá? Para abrir um boletim de ocorrência. E aí eles vão investigar a causa e tudo. Mesmo se a vítima recusar e falar que não aconteceu isso e tal, se a gente tem qualquer tipo de suspeita, a gente pode acionar sim. Como assim, Wellington? Eu não entendi. Wellington, eu não entendi o que você escreveu. Como assim? Eu falo que. Ah, tá, isso. Isso mesmo. Tá certinho. Gente, aqui vocês têm alguma dúvida? Todo mundo Não, sobreviveu? tranquilo. Oi? Todo mundo depois, você consegue descobrir se todo mundo sobreviveu ou se alguém morreu? Só se a gente for lá pra ficar bisbilhotando, mas geralmente a gente não vai não, porque é muito caso, né? Ah, tá. Então, aí no caso, se não tiver ninguém por perto, é muito difícil não ter alguém por perto, porque, né, principalmente quando é acidente, a gente chega lá e já tem muita gente perto. Mas aí, se não tem um parente, alguma coisa assim, você fala, geralmente a gente pega os pertences da vítima e leva junto com ela. Mas geralmente, assim, alguns casos a gente fica sabendo, mas a maioria a gente não fica sabendo. Gente, mais alguma professor, acho que pergunta? para a gente decorar, acho que para a Oi? gente decorar isso tudo, acho que tem que ser na prática, né? Para a gente poder decorar isso tudo, é tudo na É, prática, né? porque aí no caso a gente tem que pensar rápido, porque na verdade, gente, qualquer atendimento, qualquer trabalho de urgência, emergência, a gente tem que ter o raciocínio rápido. Então, você pensa rápido e faz o que tem que fazer. Porque se você for pensar devagar, enquanto você está pensando o que fazer, seu paciente já está tendo complicação. Então, por isso que é importante a gente ter um raciocínio rápido. Porque senão a gente não consegue salvar ninguém, não. Mais alguma Ô, pergunta? Caterine, Oi, esse slide você vai disponibilizar pra gente ter uma ideia depois? vou Ok. disponibilizar. Gente, mais alguma pergunta? Ótimo. Ô, gente, então, é,
É isso, tá? Nossa aula de hoje, então, tá encerrada. Na semana que vem, o que vocês preferem, gente? Vocês preferem que eu coloque para vocês antes os exercícios, a revisão, e na aula as, a gente só faça as correções, ou vocês querem fazer na aula? Coloca antes pra gente já ir fazendo e eu só Tá. corrijo. Ó. É isso mesmo, Então, coloca ótimo. antes. Então tá, então nas próximas aulas, semana que vem, ótimo, não, gente, entendi. Antes, entendi. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês até domingo, mas eu não prometo, tá, gente? Porque eu tenho que liberar as provas também de vocês e de outras turmas. Tem mais 2 turmas também para liberar a prova, que eu tenho prazo para mandar. Mas vamos fazer o seguinte, então até terça-feira, meu prazo meu prazo final para mandar para vocês, pode ser? Pode, tudo que vai cair na prova, né, professora? Ai, claro, sempre. Quem que é Caletini? Ô, gente, lembrando que também dos cadernos, tá bom? De semana que vem. Então, é isso. A nossa aula, gente, está encerrada. A todos vocês, um ótimo fim de semana. Assim que eu colocar o exercício, eu aviso para as representantes de turmas para avisar vocês já de uma vez, tá bom? Ok, obrigada, até. Não tem problema não, Gabi. Tava só brincando com você. Peraí que eu Tchau, vou com Deus, Catelinho. terminar aqui. Tchau, Catelinho, gente. Oi. deixa eu te perguntar.